discussão, né, de artigos, junto com os nossos residentes na hematologia e da hemoterapia. Hoje, a doutora Ana Vitória vai apresentar para a gente o protocolo do Ministério da Saúde do uso dos fatores da coagulação na profilaxia primária em pacientes com hemofilia grave. Obrigada, Vitória. Boa tarde, gente. Como a doutora Lani falou, sou Ana Vitória, sou R2 de hematologia e hemoterapia aqui do HU, certo? Eu vou apresentar o protocolo de uso de fatores de coagulação para profilaxia primária em casos de hemofilia grave. Eu só esqueci. Pronto. Inicialmente, como introdução, a hemofilia, certo, é uma doença hereditária que tem uma herança genética. Cerca de 70% dos casos tem esse componente genético. Nos outros 30% pode ser de forma esporádica, certo? E aí esses pacientes não teriam uma história familiar rica. A hemofilia tem o tipo, a hemofilia A, que é a deficiência do fator 8, e a hemofilia B, deficiência do fator 9. Elas, como manifestação clínica, são muito semelhantes, mas para a gente fazer o diagnóstico diferencial, realmente tem que ter a dosagem do fator, porque a apresentação clínica é basicamente a mesma. Por ser uma herança genética ligada ao cromossomo X, ela é mais comum no sexo masculino. No geral, as mulheres são só portadoras assintomáticas, né? Como manifestação clínica, o principal são as hemorragias musculoesqueléticas, dando ênfase nas hemartroses. Como eu falei, tanto a hemofilia A quanto a B têm a mesma apresentação clínica, então a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial dosando o fator. Ambas vão se apresentar com essas hemorragias musculoesqueléticas, em alguns casos, sangramentos mais graves, como hemorragias internas, sangramento do sistema nervoso central. Inclusive, nesses casos, vão ser casos especiais no protocolo, certo? Que eu vou explicar mais na frente. Os sangramentos, eles podem ser espontâneos ou após o trauma. Como aqui a gente está falando de hemofilia grave, que é uma dosagem de menos de 1% do fator, eu vou já especificar, é mais comum ocorrer sangramentos graves com traumas leves ou então sangramentos espontâneos, diferentemente da hemofilia moderada e da hemofilia leve. Assim como eu falei, eles variam de acordo, a classificação da hemofilia vai variar de acordo com a dosagem desse fator. Só para citar uma tabela com as manifestações clínicas, principalmente a hemartrose das manifestações musculoesqueléticas, geralmente elas acometem articulações monoaxiais, como joelho, cotovelo, tornozelo, podem ter também os hematomas musculares e outros tipos de sangramentos. Para classificar a hemofilia, ela é classificada como leve, moderada e grave. A hemofilia leve é aquela que tem entre 5 e até menos de 40% da quantidade de fator. Lembrar que o fator é medido em unidades Bethesda. A hemofilia moderada entre 1 e 5% e a hemofilia grave menos de 1%. Como eu falei, a hemofilia grave, no geral, ela pode ter sangramentos, principalmente sangramentos intraarticulares, que podem ser espontâneos ou provocados. Na hemofilia moderada, ela geralmente está mais relacionada a um trauma, mesmo que um trauma leve, e na hemofilia leve, os sangramentos estão realmente associados a trauma. Como eu não deixo desse tipo de paciente, né? O principal desse protocolo é a gente tentar estabelecer dosagens de fator, dosagens fixas, pelo menos 2 vezes por semana, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, para diminuir a ocorrência das hemartroses de repetição, porque quanto mais hemartrose eu vou ter, maior o risco de ter novas, certo? Porque vai ter neoangiogênese e vai aumentar o risco de sangramento. Isso, com o tempo, vai gerar artropatia hemofílica. Então, o paciente vai perder aquela articulação. Como são pacientes muito jovens, é uma doença genética, então, vão ser pacientes muito jovens que já não vão ter a funcionalidade daquela articulação. Então, o principal objetivo é evitar isso, certo? Então, o objetivo com a profilaxia primária
prevenir, né, e tratar os eventos hemorrágicos, envolvendo a infusão dos fatores de coagulação, tanto o fator 8 quanto o fator 9, a depender do tipo de hemofilia. Esse manejo ele pode ser feito tanto no hospital quanto no ambulatório ou de forma domiciliar. Importante relatar que muitas vezes a própria mãe aprende a fazer funcionar o catéter do paciente e os hemofílicos, à medida que vão ficando mais velhos, eles mesmos não aprendem a funcionar neles mesmos. Sobre o manejo desses pacientes. Como é que a gente pode fazer essas profilaxias? Existe o tratamento sob demanda. O tratamento sob demanda o paciente sangrou, eu vou fazer o fator, certo? Vou fazer o fator até cessar aquele sintoma. E a forma profilática. A forma profilática é que esse protocolo dá ênfase na profilaxia primária, que vai ser uma reposição regular e contínua. É importante que seja antes dos 3 anos de idade, antes da segunda hemartrose, e não pode ter lesão articular ainda. A profilaxia secundária, a diferença é basicamente conceitual. Inclusive, não tem diferença de resposta entre a profilaxia primária e secundária. Ambos os pacientes têm melhora na qualidade de vida e redução da formação da artropatia. A profilaxia secundária é uma reposição também regular e contínua, após os 2 episódios ou mais de hemartroses, e não pode ter também lesão articular, certo? Já a profilaxia terciária é aquela que acontece depois que já tem a lesão articular. A profilaxia primária, ela já é feita desde os anos 60 nos países já desenvolvidos, e ela, como eu já falei, ela consiste no início precoce, durante a infância, nos casos de pacientes com hemofilia grave, sem doença articular e antes dos 3 anos de idade. O principal objetivo é reduzir hemorragias, artropatia hemofílica, hospitalização e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Como eu falei, os benefícios da profilaxia primária e secundária são muito semelhantes. E como é feita essa profilaxia primária? No geral, deve-se priorizar utilizar doses intermediárias, no caso da hemofilia A, 25 unidades por quilo, pelo menos 2 vezes por semana. Em alguns casos, se o paciente tiver dificuldade de acesso, tanto acesso venoso quanto acesso ao hemocentro, por exemplo, você pode até deixar 1 vez por semana, dependendo do fenótipo hemorrágico. Mas o ideal é que, no mínimo, sejam 2 vezes por semana, 25 unidades por quilo, na hemofilia A, e na hemofilia B, 40 unidades por quilo, 1 a 2 vezes por semana, certo? E essas doses, o manejo delas vai ser de forma escalonada, dependendo da quantidade de eventos hemorrágicos que esse paciente vai ter. Mas, no geral, no início, vai ser 25 na hemofilia A e 40 na hemofilia B. Como é que esses pacientes são incluídos no protocolo? Eles precisam ter o diagnóstico, obviamente, da hemofilia A e da hemofilia B, com uma quantidade de fator inferior a 2%, menos de 3 anos, ter apresentado hemartrose em qualquer articulação ou algum sangramento grave, sangramento do sistema nervoso central ou algum outro sangramento ameaçador à vida. Não pode ter o inibidor, a pesquisa do inibidor imediatamente antes tem que ser negativa, tem que ser menor que 0,6 unidades Bethesda. Os pacientes que não obedecerem a esses critérios, eles vão ser encaminhados para profilaxia secundária. Existem alguns casos especiais em que a gente, mesmo que o paciente não tenha tido hemartrose, por exemplo, eu vou poder incluir, e outros casos que, mesmo o paciente tendo tido, eu não vou acrescentar, certo? É sempre importante avaliar o fenótipo hemorrágico desses pacientes. Alguns pacientes têm um fenótipo hemorrágico muito grave, menos grave, e isso pode ser visto pela avaliação clínica mesmo, mas tem que ser feito de forma muito criteriosa, certo? Então, pacientes que têm um fenótipo menos grave e têm alguma dificuldade de acesso, eu posso tentar adiar um pouco o início dessa profilaxia primária, mas isso tem que ser reavaliado constantemente, porque se esse paciente sangrar, eu vou precisar iniciar e introduzir ele nesse protocolo.
Alguns pacientes com sangramento repetido em outros sítios, eu posso incluir ele também profilaxia primária, mesmo que não sejam hemartroses, como é o que está definido no protocolo, certo? E quais seriam esses sangramentos? Hemorragias mais graves, hemorragias de sistema nervoso central e de forma repetida. Além disso, alguns dos pacientes com maior risco de trauma, eu também já incluo ele no protocolo, mesmo antes dele ter feito a primeira hemartrose. Os outros dois casos especiais são com relação à dosagem do inibidor. Como eu falei, para eu incluir no protocolo, eu preciso ter uma quantidade de inibidor menor que 0,6, certo? Ou seja, tem que ser negativo. Mas, se eu tiver um paciente com título de inibidor histórico máximo menor que 0,6, eu vou poder incluir ele no protocolo, contando que a dosagem imediatamente antes de iniciar a profilaxia seja negativa, certo? Já em pacientes que têm um título de inibidor entre 0,6 e 5, mas que respondem à reposição do fator, mesmo assim, eu posso colocar esse paciente nesse protocolo, tá? Porque são pacientes que, mesmo que tenham uma dosagem um pouco maior, lembrando que se ele tiver maior que 5, ele vai para o protocolo de imunotolerância. Se ele tiver entre 0,6 e 5 e responde à reposição do fator, não precisa de produtos de bypassing, como o complexo protrombínico, eu posso manter ele no protocolo de profilaxia primária. O segmento desses pacientes é feito de forma regular no centro de tratamento de hemofilia, eles precisam ter assinado o termo de esclarecimento, eles, no caso, os pais, né, porque são crianças. Mas, para que eles sejam inseridos, precisam da avaliação de enfermeiro, avaliação psicossocial, avaliação médica. Às vezes não tem toda essa equipe multiprofissional, mas precisa ter a aprovação do médico e do enfermeiro. A avaliação musculoesquelética tem que ser feita para ver a mobilidade daquela articulação, ver se tem alguma atrofia muscular, ver se já tem algum prejuízo, porque se já tiver algum prejuízo na articulação, eu não consigo, ele vai para a profilaxia terciária, no caso, né? Ela tem que ser feita imediatamente antes de iniciar e, no máximo, 1 ano após, certo? Tem que ser acompanhado de forma regular, pelo menos anualmente. O centro de tratamento da hemofilia é o responsável pela inclusão e adesão desses pacientes, e eles são inseridos nesse sistema, Hemovida Web Coagulopatias. Vale, está repetido? Enfim, está repetido, mas, como eu falei, a dose inicial deve ser de 25 unidades por quilo na hemofilia A e 40 unidades por quilo na hemofilia B. Principalmente falando da hemofilia A, ela deve ser 2 vezes por semana, tá certo? A dose ela deve ser sempre escalonada para que tenha mais perto da apresentação. Por exemplo, o paciente, a dose dele deu 290 unidades Bethesda. Aí eu tenho que arredondar para 250, que é a apresentação que tem, certo? Deixar em doses fechadas. Sempre ter cuidado e atenção ao melhor horário para aquele paciente, tá? Sempre que essa criança fizer alguma atividade física, deve ser relatado para o médico assistente para que seja organizada da melhor forma, o melhor horário para ela tomar. Idealmente é de manhã, que ao longo do dia você vai ter mais atividade. E como é feito o ajuste dessas doses, certo? Essas doses, elas vão ser escalonadas. Já deve começar com 2 vezes por semana, certo? O paciente está tomando 25 unidades por quilo 2 vezes por semana e continua sangrando. Eu vou aumentando para 3 vezes por semana, depois deixo em dias alternados, se ainda persistir, e posso também fazendo o escalonamento da dose, com 5 unidades por quilo, aumentando cada vez mais, até chegar na dose que controla aquele sangramento. Mas eu já estou fazendo tudo, e esse paciente continua sangrando, preciso pesquisar o inibidor, certo? A gente não pode esquecer disso. A dosagem do inibidor, eu vou já falar como é que a gente faz a pesquisa, né? Mas sempre que a gente suspeitar que esse paciente não está respondendo, tem que ser feita essa dosagem.
Eu tenho que pesquisar a cada 5 a 10 dias o inibidor até que eu tenha 50 exposições ao fator, porque é nesse período em que eu vou ter o maior risco de desenvolver o inibidor, principalmente nas primeiras 20 exposições, tá? Como eu falei, sempre que eu suspeitar que o fator não está funcionando, eu tenho que dosar, certo? Se um paciente já teve algum sangramento prévio, certo? Eu devo sempre iniciar a profilaxia com 3 doses. O paciente sangrou, foi de forma grave, previamente eu não inicio com 2 doses, eu inicio com pelo menos 3 doses na hemofilia A e 2 doses na hemofilia B, certo? Lembrar, como eu falei, nos primeiros 20 dias de exposição, eu tenho um risco ainda maior de formar o inibidor. Então, eu devo evitar usar doses mais altas nesse período, para poder evitar a formação, né? E é quando eles têm o maior risco de desenvolver. E quais os eventos adversos dessa profilaxia primária? São os mesmos do paciente que faz o fator sob demanda, certo? Ele tem risco de formar o inibidor, tem risco de ter reações alérgicas, pode formar hematomas no sítio de punção, certo? E é interessante relatar que esses pacientes, quanto maior a frequência que eles fazem o inibidor quanto maior a frequência que eles fazem o fator, maior o risco deles precisarem funcionar catéteres, e catéteres permanentes, né, catéteres centrais. Então, a gente deve sempre buscar a menor dose com a menor frequência que seja eficiente para aquele paciente, tentando buscar sempre uma terapia individualizada. E até quando vai durar essa profilaxia? No geral, é até atingir a maturidade física, e que seria, em tese, aos 18 anos. Alguns estudos já mostraram que esses pacientes, quando eles atingem essa maturidade física, eles tendem a ter um menor sangramento, certo? Então, esses pacientes poderiam, inclusive, passar a ficar só na terapia sob demanda, mas isso tem que ser visto de forma individualizada. Como eu já falei, né? O foco principal é uma terapia individualizada para esses pacientes. Então, depois que eles atingem a maturidade, eles têm uma redução dos sangramentos e podem ficar com o tratamento apenas sob demanda. Lembrar que essa decisão, como o paciente já fez 18 anos, ela deve sempre ser compartilhada com o paciente, ver o que ele prefere, falar com os pais, certo? O tratamento dos episódios hemorrágicos em pacientes fazendo a profilaxia, certo? O paciente apresentou hemartrose, mesmo fazendo o tratamento profilático. Eu vou usar o concentrado, no caso da hemofilia A, o concentrado do fator 8, na dose entre 15 e 25 unidades por quilo, e no caso da hemofilia B, o concentrado do fator 9, entre 30 e 50 unidades por quilo, por 1 a 3 dias, certo? Terminou esse período, o paciente volta normal para a dose profilática. Se esse paciente que sangrou, no dia que ele vai fazer o fator, seria o dia da dose profilática, ele segue com a dose terapêutica normal e depois volta para o esquema profilático dele. E o que é que eu vou fazer se o paciente tiver recorrência do sangramento? Como eu falei, o escalonamento da dose, aumentando a quantidade de dias e depois ir aumentando progressivamente a dose. Eu tenho que ter certeza absoluta e dosar o fator para jurar por Deus que ele está maior que 1% e que aquela dose está deixando aquele fator maior que 1%. Em alguns casos, eu posso pensar em trocar o produto, e eu não sei, inclusive é uma pergunta para depois, se é que a gente faz isso, eu acho que não, que é nos pacientes que persistem sangrando, se eu tenho acesso ao estudo de meia-vida. Tem? Ah, não sabia. Pronto, temos aqui, que é para avaliar a farmacocinética desse fator, se naquele indivíduo se comporta de uma forma diferente, que aí eu poderia fazer o ajuste de dose. No geral, o fator é só uma vez, mas dependendo da meia-vida, eu poderia fazer mais vezes. Como eu falei, os pacientes que fazem mais vezes por semana o fator, eu posso precisar da punção de acesso venoso central. Como é que eu vou puncionar um central no hemofílico, né? Imagina os cirurgiões. Mas o que a gente tem já bem descrito como vai manejar, certo? Nos pacientes com hemofilia A,
Pré-procedimento, a gente faz uma dose de 50 unidades por quilo, imediatamente antes, e a gente inicia um esquema de 12 horas antes até e vai fazendo a cada 12 horas até o terceiro dia depois da punção, com 20 unidades por quilo de fator. E após, eu vou manter 25 unidades por quilo dia até completar os 7 dias do procedimento. Vai ser basicamente a mesma coisa para a hemofilia B, com diferença só nas doses. Pré-procedimento na hemofilia B, eu vou fazer 100 unidades por quilo, até de 12 horas antes, até 12 horas após, né, até o final do terceiro dia, 40 unidades por quilo, e vou manter 50 unidades por quilo dia até completar 7 dias do procedimento. Esses pacientes, eles devem ser seguidos sempre com a avaliação multiprofissional, certo? Periódica, de acordo com a evolução desses pacientes, a gente precisa de um acompanhamento bem de perto. A medicação desses pacientes, eles só é liberada para 2 meses. E os pais recebem uma planilha, que eu vou até mostrar mais na frente, colocando o horário, a dose do fator, se houve sangramento, se não houve, porque a gente precisa ter um acompanhamento bem fidedigno desses pacientes, né? Aqui é só a planilhazinha, é o protocolo de profilaxia primária, que eles precisam apresentar a planilha de infusão domiciliar, certo? E aí eles colocam a data, a dose, o tipo de sangramento, se teve sangramento, se não teve. Eles precisam mostrar isso daqui para poder receber a medicação do paciente. Os segmentos com relação aos exames laboratoriais. Antes de iniciar, a gente precisa dos exames gerais, de sorologias, certo? Uma coisa importante é que um dos riscos da profilaxia, do tratamento sob demanda, da reposição dos fatores, é de infecção. Mas já tem o relato de que há mais de 20 anos não tem infecção relacionada a isso, certo? No acompanhamento, ao final do primeiro ano, esses pacientes repetem os exames gerais, repetem sorologias, certo? E sempre quantificando o inibidor. O inibidor tem um esquema específico para a dosagem dele, que eu vou falar já já. Do primeiro ao quinto ano de tratamento, a cada 6 meses, os pacientes têm que fazer hemograma, dosar o inibidor e sempre manter a avaliação multiprofissional. Como eu falei, eles têm que avaliar pelo menos anualmente a questão musculoesquelética. Anualmente, eles devem fazer as sorologias e a avaliação musculoesquelética que eu falei, e após o quinto ano de tratamento, a cada 12 meses, hemograma, dosar o inibidor, basicamente sempre as mesmas coisas. E como é que eu vou pesquisar esse inibidor? O paciente começou o tratamento, a cada 5 a 10 dias eu tenho que ir dosando esse inibidor até as 50 exposições, que é o período de maior risco. Lembrando que principalmente nas 20 primeiras. Passou de 50 exposições, eu vou ficar dosando de 3 em 3 meses até 100 exposições. Após, de 6 em 6 meses, até completar os 5 anos. Depois que fez 5 anos de idade, eu deixo para dosar o inibidor de forma anual, mais individualizado. O paciente, eu suspeito que não está respondendo o fator, o paciente continua sangrando, vai fazer algum procedimento invasivo, eu sempre tenho que dosar. Procedimento invasivo, mesmo que seja minimamente invasivo, eu faço, certo? E como é que eu pesquiso esse inibidor, né? Só lembrar um detalhe importante. Se o paciente tiver tido um sangramento e tiver precisando fazer infusão contínua do fator ou um tratamento com uma dose maior de 50 unidades por quilo dia, por mais de 5 dias, eu tenho que pesquisar o inibidor a partir do 5º dia, semanalmente, certo? Depois eu posso deixar uma vez por semana. Os testes para pesquisar o inibidor, né? Como é que eu vou pesquisar? Eu tenho que dosar esse inibidor. Não adianta fazer só o teste de triagem, que é como se fosse um teste da mistura. É obrigatório quantificar pelo método Bethesda, certo? Se o paciente tiver menos de 5 unidades Bethesda, eu posso até manter
o tratamento profilático, contanto que esse paciente tenha resposta, né? Contanto que eu dê o fator e ele não sangre, ele responda a essa reposição e não tenha nenhuma manifestação de reação alérgica. Eu tenho que quantificar esse inibidor mensalmente por 3 meses, certo? É importante ressaltar que, assim, eu posso ter, depois que eu inicio o tratamento profilático, eu posso ter uma dosagens isoladas de fatores mais altas, certo? Mas eu posso manter esse paciente na profilaxia primária, contanto que no início ela tenha sido negativa. E ela não tem uma resposta amnésica. O que seria essa resposta amnésica? Eu dou o fator e o inibidor, a dosagem do inibidor vai lá para cima. E aí eu não vou poder, esses pacientes teriam que ir para imunotolerância. Após 3 meses, eu fico dosando mensal. Após 3 meses, eu confirmei que esse inibidor é uma titulação baixa, eu continuo só monitorando daquele jeito que eu tinha falado anteriormente. E mais de 5 unidades em Bethesda, eu vou interromper a profilaxia e esse paciente vai para o protocolo da imunotolerância. Só para já ir finalizando, né? O que eu acho que é mais importante disso tudo é a gente ver o quanto os pais precisam participar desse processo todo, lembrar que eles podem recusar, inclusive, não é um teste, não é um ensaio clínico, é algo que já tem comprovação, que o paciente vai ter menor risco de sangrar, que vai ter uma qualidade de vida maior, mas a gente precisa ter um acompanhamento sempre muito perto, sempre orientar muito aos pais, porque vão ser muito crianças, né? Então, as consequências desses sangramentos persistentes vão ser eles ainda muito jovens, então ver um adolescente já com articulação em desuso não é o que a gente quer. E como o tratamento individualizado pode modificar, né? O quanto é importante saber se faz alguma atividade física, se faz alguma atividade noturna, para poder deixar o fator no melhor horário para aquele paciente, no horário que ele vai ter maior atividade, certo? Então, os pais e os responsáveis, antes de tudo, eles precisam passar também por uma entrevista pela equipe, passam inclusive por avaliação psicossocial, eles assinam um termo aceitando ou até recusando, caso eles recusem, é orientado o que é a escolha deles, né? Mas eles continuam, obviamente, seguindo acompanhamento. E eles sempre precisam preencher a planilha, até porque se eles não preencherem, o filho não vai conseguir receber a medicação. E acho que é isso. Obrigada. Pode voltar. Queria agradecer inicialmente a Ana Vitória pela apresentação. Tá aqui o outro. A profilaxia, ela é recomendada, né, mundialmente como tratamento padrão ouro do paciente com hemofilia, né? Aqui no nosso serviço, a gente tem cerca de 205 pacientes com hemofilia grave barra moderada. A gente acaba incluindo os pacientes que têm hemofilia moderada, mas que têm um título, que tem um nível de fator inferior a 2%, porque eles costumam ter um fenótipo hemorrágico semelhante aos pacientes com hemofilia grave, tá? E aí o que a gente viu no decorrer dos anos, né, é que realmente não se compara a vida dos pacientes que nasceram na era da profilaxia, comparado aos pacientes antes da profilaxia, mesmo quando você já tinha o fator disponível, né? Porque vocês sabem que esses pacientes, né, até algumas décadas atrás, não tinham fator e faziam crio precipitado, né? Então, eles faziam crio precipitado quando eles sangravam. O fator surgiu, não tinha fator para todo mundo, eles faziam o fator sob demanda, né? Sangrava, fazia o fator. E a profilaxia mesmo, ela só entrou aqui no Brasil mais ou menos no ano 2000, nos anos de 2011 e 2012. Então, é uma coisa muito recente, né? A gente tem coisa aí de 11, 12 anos de profilaxia. Então, a gente ainda tem muito paciente com artropatia crônica, né? Por conta desses eventos de sangramento de repetição. E hoje em dia não se justifica mais de forma nenhuma você ter uma criança com artropatia crônica, né? Uma criança que vai ter limitações significativas na sua vida por conta de sangramento.
O próprio manual da WFH, né, que é a Associação Mundial a Federação Mundial de Hemofilia, ela recomenda que a profilaxia deve ser instituída para todos os pacientes. A gente acompanha aqui em Fortaleza esse índice, a quantidade de pacientes que fazem profilaxia, e dos nossos hemofílicos graves moderados, a gente tem 92% dos pacientes em profilaxia. 8% dos pacientes que estão fora disso é porque não aceitam, né? A maioria são pacientes adultos. Dificilmente você tem uma criança que a mãe ou o pai não querem fazer, né? Eventualmente a gente ainda tem, mas aí a gente tenta trabalhar com equipe multidisciplinar. O ambulatório, ele tem médico, tem enfermeiro, tem assistente social, tem psicólogo, tem ortopedista, tem médico ultrassonografista, né, que a gente tem uma equipe de médico radiologista que também faz esse acompanhamento articular. E a gente tem os ambulatórios específicos de profilaxia, além de ter o pronto atendimento, né? Então, o ambulatório de profilaxia, ele não pode ser substituído pelo pronto atendimento. Isso é importante vocês saberem, porque vocês rodam, né? Quando vocês estão rodando no serviço, vocês passam por lá e acabam vendo alguns pacientes da profilaxia nesse ambulatório. Essa consulta do pronto atendimento, ela nunca vai substituir a consulta da profilaxia, porque na consulta da profilaxia a gente faz toda essa avaliação global que você falou. Então, o protocolo, ele existe com o objetivo de guiar como você deve iniciar a profilaxia. O segmento, ele precisa ser individualizado. Eu preciso saber quando é que esse meu paciente tem mais atividade, né? Eu preciso saber se ele está sangrando, se ele sangra, qual é o dia da semana que ele sangra. Por quê? Porque por bula, o fator, ele, depois que a gente infunde, ele tem uma vida de em torno de 48 horas para voltar ao seu nível basal. Por isso que a gente faz 3 vezes na semana. Eu faço segunda, ele protege até a terça. Eu faço quarta, ele protege até a quinta. Eu faço sexta, ele protege até sábado. O domingo está descoberto, né? Porque a semana é ímpar, né? Então, você pode fazer dias alternados num paciente que, por exemplo, tem atividade contínua todos os dias da semana, mesmo no domingo, para que esse paciente não sangre de jeito nenhum. Mas você pode orientar o paciente qual é o dia que ele tem o maior risco de sangrar e que ele vai ter menos atividade naquele dia. A curva farmacocinética é uma excelente forma de você personalizar a profilaxia, porque eu vou saber exatamente qual é a meia-vida do fator na circulação daquela pessoa. E por que isso muda de um paciente para o outro? Porque às vezes esse paciente tem anticorpos não inibitórios, são anticorpos direcionados contra o fator 8, que não tem a capacidade de inibir a atividade do fator, mas que aumentam o clearance da droga. A gente tem as criancinhas que têm um clearance da droga maior do que os adultos, por isso que muitas vezes ele bota ali até os 18 anos, eu observo como é o fenótipo hemorrágico dessa pessoa, depois dos 18 anos eu posso pensar em suspender. Dificilmente um paciente que chega aos 18 anos em profilaxia vai querer suspender, porque ele sabe a importância na vida dele. A resistência que a gente costuma ter são dos pacientes adultos, da era do crio, da era pré-profilaxia, e que acham que é normal sangrar e não querem fazer a profilaxia, né? Eu sei que isso aqui é uma coisa específica, mas a gente está falando com especialistas, né? Então, assim, essa sessão é direcionada para os residentes e para os médicos do EMOS. Então, vocês têm que saber o que é isso daqui, né? Porque, invariavelmente, vocês vão ser abordados um dia para tratar um paciente hemofílico. Então, vocês têm que saber o que é o fator endovenoso, vocês têm que, né? Parece besteira, mas tem gente que não sabe o que é endovenoso, né? Vocês têm que saber o que é o fator endovenoso, vocês têm que saber a frequência, vocês têm que saber como é que trata, como é que calcula a dose desse paciente, tá? Isso aqui é fundamental. E entender também essa questão do inibidor. A gente começa a profilaxia, a gente começa a fazer o rastreio do inibidor. O risco maior de desenvolver inibidor são nas primeiras, dependendo da literatura, 50 a 75 exposições. Né? Aquela informação que ele coloca, evitar fazer o fator intensivo nas 20 primeiras exposições, porque a gente sabe que tem algumas situações que aumentam o risco de inibidor. Fora o tratamento intensivo, quais outras situações podem aumentar? Pode chutar. Alguém ajuda. O que é o inibidor? É um anticorpo, né? Quem é que produz anticorpo? Sistema imunológico. Qualquer situação que vá ativar o meu sistema imunológico aumenta o risco de desenvolver inibidor. Processos inflamatórios infecciosos, vacina, tá? Então, a gente faz uma orientação de vai vacinar,
não faz a vacina no dia que toma o fator, faz no dia da folga, né? Paciente com processo inflamatório, processo infeccioso, que eu estou repondo intensivamente o fator, ele tem um risco maior de desenvolver inibidor. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e acompanhar muito de perto essas crianças que ainda não começaram a profilaxia, porque às vezes ela faz um sangramento grave num contexto mais inflamatório, e aí você aumenta muito o risco dela desenvolver o inibidor, né? Essa questão do acesso é uma dificuldade, né? A gente tem. E Oi. paciente que tem história familiar também, né? Exatamente. Paciente, obrigado, Fernandinha, por lembrar. Paciente com história familiar também é um risco aumentado de desenvolver inibidor. Isso, muito provavelmente, isso ainda está sendo estudado, tem relação com a mutação que gerou o desenvolvimento da doença. Né? Então, algumas mutações parecem aumentar o risco de desenvolver inibidor, inclusive parecem ter uma relação com a resposta à imunotolerância, tá? Então, tem uns estudos mais recentes saindo com relação a isso, inclusive um estudo grande brasileiro, que o EMOSSE participou como centro, né, da pesquisa, que fez essa avaliação e mostrando que realmente tem algumas sequências que aumentam mais o risco do paciente desenvolver inibidor de não responder à imunotolerância. Isso pode tentar ser utilizado no futuro, inclusive para a gente decidir como é que vai ser a exposição dessa pessoa ao fator, né? Se é uma criança que já merece de cara começar um emicizumab e não ser exposta, ou se dependendo da mutação dela, eu vou mudar a conduta. Hoje em dia isso ainda não está previsto, né? Mas é alguma coisa que pode acontecer para o futuro, tá? Então, eu preciso pesquisar o inibidor, se o meu paciente, né, eu queria só colocar aquela opção do inibidor que ele fala dos títulos, eu queria só explicar para vocês, acho que é o anterior, não? Ela tem 0,5 a 6, maior do que 5, acho que é o próximo. Não. Porque o que é que a gente precisa atentar? Às vezes a gente tem muita dificuldade, a pessoa começou a profilaxia, eu vou ficar acompanhando o inibidor desse paciente. Se por acaso ele apresentar um inibidor de baixo título, eu mantenho, e desde que ele continue respondendo à reposição, eu posso manter a profilaxia dele e acompanhar esse inibidor. Se em algum momento ele precisar usar agente de bypass ou o inibidor subir acima de 5 unidades Bethesda, é isso aí. A gente vai interromper a profilaxia e avaliar a inclusão do protocolo de imunotolerância, tá? Se por acaso ele se mantiver nesse título abaixo de 5 e respondendo, eu posso continuar apenas o monitoramento. Então, não é qualquer inibidor que a gente vai ter que fazer a imunotolerância, certo? Obviamente que eu preciso sempre lembrar de fazer a pesquisa do inibidor a cada 5 a 10 dias de exposição. O que é dia de exposição? É o dia que ele tomou fator. Então, se numa semana ele toma 3 vezes na semana, 3 dias de exposição. E consulta após consulta, a gente vai acompanhando esses dias de exposição. Depois que passa das 75 DS, aí a gente aumenta o espaço das pesquisas de inibidor, porque a gente sabe que diminui muito o risco desse paciente desenvolver inibidor. Situações de estresse, sangrou, precisou fazer. Então, aqui eu uso 75, né? Não 50. Geralmente a gente faz isso até os 75 DS, né? Quando ele está fazendo 3 vezes na semana, normalmente o 75 chega muito rápido, né? Então, entre as 50 e as 75, normalmente o tempinho é muito curto, então 2 meses, né? Ele já chega naquela dose. Então, acaba que vai ficando um intervalozinho mais próximo, né? O protocolo anterior, ele orientava que a gente começasse 50 unidades por quilo uma vez na semana, depois eu aumentasse para 25 2 vezes, até chegar em 3 vezes na semana. E ele só autorizava o início da profilaxia primária depois da primeira hemartrose ou do primeiro sangramento grave, tá? Esse protocolo, ele trouxe o que a gente já vinha fazendo na prática. Então, às vezes, o que é que a gente vê? É um bebezinho que chega aqui com múltiplos hematomas superficiais. Às vezes, o menino tem hematoma só do pai e da mãe segurar aqui, porque é mais gordinho, se mexe mais e vem com hematoma de parede torácica.
Não é um sangramento grave. Às vezes é um sangramento que nem precisa fazer reposição de fator. Mas você já está vendo que aquele menino tem um fenótipo hemorrágico significativo. E aí eu estou autorizada a começar. Ou então é aquela criança que não sangra praticamente nada, já está com 2 anos de idade, o menino não sangra, nunca teve hemartrose, já corre, já faz tudo, ele vai estar na escola. Aumenta o risco de trauma. Eu começo a profilaxia nessa criança. E aí vem as dificuldades dos acessos, né? Aqui a gente não tem a cultura de funcionar acesso central. Por quê? Porque tem o risco da infecção associada, né? Tem a dificuldade da gente conseguir passar o catéter, né? Vocês têm dificuldade, paciente com químio, né? Imagina o paciente com coagulopatia grave. E aí a gente começou no ano passado a pegar PIC, né? Então, assim, a gente tem 2 pacientes com PIC, que é aquele catéter central de inserção periférica, que é um catéter que a enfermagem pode funcionar, né, que o manuseio é muito mais tranquilo, e dependendo do catéter, ele pode durar de 6 meses até 1 ano. Então, a equipe foi treinada para fazer o manuseio, né, a gente ainda não está passando o catéter aqui no ambulatório, mas a gente consegue no privado, né, os 2 pacientes que a gente tem conseguiram fazer no privado, e a gente já conseguiu uma articulação com o SEIB para poder começar a funcionar esses PICs, que seria uma possibilidade. Na literatura não tem praticamente nada de PIC, o que tem realmente são os catéteres centrais de longa permanência, mas a gente conversou com outros centros, Brasília pega muito PIC, e sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, os 2 pacientes que a gente tem estão tranquilos, né? Um paciente teve que trocar porque infectou, fez uma infecção fúngica depois de uns 5 meses, mais ou menos, né, de catéter, e aí trocou, mas por enquanto está tranquilo, tá? Então, assim, a mensagem geral que eu queria deixar para vocês é vocês conhecerem, né, o que é profilaxia, conhecerem como é o melhor tratamento. Vocês têm que saber manejar os eventos agudos também, né, e não tem muito o que decorar, tem o protocolo, tem o manual que você pode se guiar, certo? E o serviço está sempre aqui à disposição, né, para vocês rodarem nos ambulatórios. Quem faz profilaxia hoje, né, toda semana tem o meu ambulatório, tem o ambulatório da Fernanda, que vocês devem rodar nesses ambulatórios, né, o meu ambulatório é um pouco menos profilático atualmente, né, e mais raropático, né, porque tem as raropatias tudinho, tem a imunotolerância, mas é um ambulatório excelente para vocês aprenderem também o que vocês podem ver por aí, tá? Exatamente. Obrigatoriamente, eu preciso ter uma pesquisa de inibidora antes do início da profilaxia, preciso ter avaliação multidisciplinar, e eu preciso fazer a solicitação para o Ministério, né? Isso vale para o pessoal dos regionais que estiver assistindo, né? Tem que mandar para o Ministério autorizar o início da profilaxia. É até um dos critérios que ele coloca mesmo para iniciar, tem que ser o inibidor negativo antes. Isso, exatamente. Dúvidas? Todo mundo sabe fazer profilaxia. Já posso não vir na quinta-feira e vocês atendem meus pacientes. Alguém no online? Vamos ver aqui. Cadê o bicho? Não, tem não. Então, muito obrigada a todos, obrigada, Vitória, e a gente está aqui à disposição. Até mais.